Edmundo Marcelo da Câmara Silveira nasceu em Campina Grande, na Paraíba, no dia 25 de janeiro de 1956. Foi goleiro, dos bons goleiros que passou em nosso estado. Aqui atuou pelo Icasa e pelo Ferroviário. Ainda foi vice-campeão paraibano pelo Botafogo e vice-campeão maranhense pelo Sampaio Correia, além de campeão cearense com o Ferroviário em 79. O maestro de hoje é Edmundo. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Olha, a satisfação é muito grande ter a oportunidade, mais uma vez, de falar sobre a nossa vida e nossa participação no futebol cearense. E, para mim, com muita satisfação, vir aqui conversar contigo e passar para aquelas pessoas que se interessam pelas histórias do futebol, a nossa passagem que já está inscrita em alguns livros e passei, de alguma forma, na história do futebol cearense. Para mim é uma satisfação muito grande. Que legal. Antes da gente falar sobre o pré-profissional, aquilo que o Edmundo fazia antes de se tornar profissional, eu acertei, foi campeão pelo Ferroviário em 79, vice pelo Botafogo e vice pelo Sampaio Corrêa? Sim. Você sabe que na nossa época, nós não tínhamos isso que chama-se hoje sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, né? Não tinha essas coisas. Tinha o júnior e depois o profissional, né? E até mesmo você vinha do futebol amador e pronto, acabou. E nessa época eu também fui campeão nas categorias menores, né? Em algumas equipes. E graças a Deus, até esqueci de falar também, eu fui vice-campeão paraibano pela Sociedade Desportiva Borborema, que foi um time criado. É verdade, vamos falar também sobre Em 1975 foi criado esse time, Sociedade Desportiva Borborema, e eu fui campeão pela base, né? Pela categoria júnior. E eu era um dos goleiros que foi vice-campeão paraibano também nessa época. Foi o primeiro ano de lançamento e nesse primeiro ano a gente foi vice-campeão profissional, né? E logo em seguida fui convocado para a seleção do estado. Ainda disputei algumas competições de base também, que foi na chamada BH, né? Que até hoje é conhecida. Eu fui disputar lá, fui jogar como jogador amador ou de júnior, né? Na categoria pela BH. E aí foi seguindo o caminho até vir para o futebol cearense. Edmundo Silveira nasceu em Campina Grande e tornou-se profissional no Ceará, em Fortaleza, é isso? Não. No Ferroviário Atlético Clube. No Ferroviário, exatamente. Tá. Então fala um pouco de como foi esse processo na base e como foi que você veio parar em nosso estado. Na realidade, eu comecei no 13 Futebol Clube, né? Que chamava Galinho. Mas eu, na época, era um garoto que não tinha tanto entusiasmo pelo futebol, não. Só tinha jeito e a minha estatura, né, que eu tenho 1,90 m, e naquela época, garoto com 16, 17 anos, já era um menino bem alto em relação a... E todo mundo observava que eu tinha jeito para jogar futebol, só que eu não tinha interesse nenhum. Eu fazia cursos especializados para telecomunicações. Meu pai, modéstia à parte, tinha uns certos recursos, era vereador na cidade de Campina Grande, era suplente de deputado também, e tinha escola, era um cara bem sucedido lá no estado, né? Lá na cidade de Campina Grande. Então eu não vivia esse negócio de futebol, ainda mais que naquela época o futebol não era visto como hoje a gente vê uma excelente profissão, né? Via como... Quem não faz nada vai jogar futebol, quem não é nada vai jogar futebol. Era esquisito, era estranho, né? E só ia quem gostava. Só ia quem gostava mesmo, né? E foi quando eu fui fazer o teste, a avaliação lá no 13 Futebol Clube, passei, né? Na minha estreia ganhamos de 8-0, eu achei muito chato aquilo, porque eu quase não peguei na bola, o nosso time ganhou fácil. Eu nem gostei, achei horrível. E assim por diante, né? Até quando eu fui chamado, quem me descobriu mesmo como um atleta foi Miruca. Não sei se você já ouviu falar nesse nome. Miruca jogou São Paulo, jogou Santa Cruz de Recife. E ele, na época, ele estava vendo futebol exatamente pela Sociedade Desportiva Borborema, que tinha sido contratado por essa diretoria dessa formação dessa equipe, né, em 75, 76. Ele me viu jogando lá, aqui no Nordeste chama subúrbio, né, no Sul chama-se Várzea, né? E tem essa diferença, mas mesmo assim, ele me viu jogando. E, por sinal, nesse dia eu tinha sido campeão de um torneio lá e tinha sido destaque, recebi troféu, medalha de destaque e tal, que nós, desse tamanhão na frente dos caras, grandão, magrão, goleiro pegando pênalti e tudo, garantindo a decisão lá. Então ele me chamou para essa Sociedade Desportiva Borborema. E eu fui lá.
Miruca. Foi um atacante pela direita, né? Na época a gente chamava ponta direita. Uhum. E esse cara foi quem me lançou. Assim, praticamente me viu, né? E achou que eu deveria ir fazer avaliação. Então eu fiquei na base da Sociedade Desportiva Borborema, onde a gente foi campeão no ano seguinte, 76. Logo no final do ano era considerado um dos destaques. Fui convocado para a seleção do estado. Na época tinha as disputas dos torneios dos estados, né? E eu fui convocado e era visto como destaque da seleção. Então isso para mim tudo foi o meu crescimento. Foi aí quando meu pai, que é cearense, né, perguntou se eu não queria vir disputar aqui no futebol cearense ou tentar a sorte aqui no futebol cearense. E Dr. Tiago de Alfeu, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, disse que estaria com as portas abertas aqui para me receber e me oferecer ao clube do Ferroviário Atlético Clube, né? E foi quando eu fui recebido. A primeira entrevista foi ao Moés Loyola, e o Ferroviário, o Aristeu de Holanda, que era o preparador físico do Ferroviário, veio me buscar na rádio. Eu estava na rádio nesse momento. Ele está aqui, ele até me chamou assim, é um galera, o rapaz mais alto do que eu, 1,90 m, tá, não sei o quê. E nessa história toda eu fui para o Ferroviário. E daí eu comecei a fazer uma história no futebol cearense através do Ferroviário. Conta essa história rápida do Borborema, né? Tem uma historinha de que por que a equipe foi criada e tal. Fala um pouco, só essa historinha para a gente. Primeiro porque é o seguinte, a diretoria do Campinense Clube, toda ela, por briga ou qualquer problema entre eles, resolveram formar um time, fazer um time. E quando eles se reuniram, eles criaram a Sociedade Desportiva Borborema, que Borborema é a Serra da Borborema, né? Campina Grande é na Serra da Borborema. Então, ali foi criado a Sociedade Desportiva Borborema e ser diferente exatamente do 13, que é o galo preto e branco, e da raposa campinense, que é rubro-negra. Então fez 3 cores totalmente diferentes, vermelha, azul e branca, né? Então criou-se o gavião da Borborema, né? Então foi criado esse time, mas logo desistiram também. Acho que serviu só para me lançar no futebol. É verdade. Aí chegamos em 78, Edmundo vem para o Ferroviário, em 79 já é campeão. Sim, em 78, como eu disse para você, eu fui um mero participante no Ferroviário, porque as oportunidades foram muito poucas. Mas em 79 chegou um treinador chamado Pedrinho, que chamava Pedrinho, o Velho do Cachimbo. Ele era campeão na região lá da Paraíba, pelos times lá, e ele, se eu não me engano, dirigia como treinador o Botafogo. E ele me viu na seleção, e ele me viu como um destaque de um dos lances lá. E quando ele me viu aqui, ele perguntou, rapaz, você não é aquele assim, assim, assim? Eu digo, sou eu mesmo. Aí, porra, caramba, tô te vendo com qualidade, cara. E eu fico ali olhando vocês treinando, você vai ser um goleiro que eu vou precisar muito. Aí, cara, o treinador vai chegar para você falar isso, caramba. Então eu fiquei na ativa, ele foi me dando jogos amistosos, e daí diante eu comecei a ser titular da equipe, né? E revezava uma hora ou outra, mas raramente quem jogava mais era eu, o Paulinho e o Jordano, que já eram goleiros daqui do futebol cearense e que já estavam no Ferroviário. Mas eu tomei essa titularidade, foi muito legal, foi muito importante para mim, até quando chegou o outro goleiro contratado, foi o Cícero Capacete, para a tentativa da conquista do título, né? Porque a gente tinha um time muito bom, e nessa equipe, a diretoria dizia que faltava um grande goleiro de experiência, mais maduro, que mais vivido e tal. E o Cícero tinha os 3, já Paulinho, tinha os 3. O Jordano e você. O Edmundo, E o Cícero foi contratado exatamente para isso, para fechar esse ciclo de uma experiência maior, né? E graças a Deus deu certo, porque quando eu saí, ele fechou gol por várias vezes, tornou-se um grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa, eu tenho como muito amigo. Aí, depois que ele chegou, eu tive poucas chances de jogar. Joguei na última partida, isso foi muito legal. E tem uma história legal sobre isso aí, interessante, que o Cícero falou para mim, cara, porque eu me chateei muito, né? Ficar de fora em certos momentos decisivos dos jogos, e o Ferroviário indo, ganhando, chegando a... E ele disse assim, tu fica tranquilo, porque esse tipo de jogo aí que eu vou jogar,
eu devo tomar o meu terceiro cartão amarelo. E na última partida quem deve jogar é você. Você é quem vai para as páginas, você é quem vai para a manchete, você é quem vai... E realmente aconteceu tudo isso. Você vê que é a experiência, a maturidade, né? E ele nesse jogo realmente foi contra o Ceará, gol do Celso Gavião. Ele fechou o gol, pegou demais e fez muita cera para segurar a partida e tomou o terceiro cartão amarelo. Então a dúvida só era, será que o professor César Moraes vai colocar Edmundo para jogar na última partida? Então a dúvida era essa. O professor César Moraes me colocou. Ganhamos de 3-0 do Fortaleza e fomos campeões, demos volta olímpica e tudo. Legal. Lembra de quem foi os gols? Foi 2 do Paulo César, foi o artilheiro do ano, né? Já tinha sido em 78, foi em 79 também, né? E o Babá. Babá, meu compadre Babá. Legal, né? Legal. Com idas e vindas, foi quanto tempo de Ferroviário? Olha, na realidade, porque eu trabalhei no Ferroviário não só como atleta, né? Eu trabalhei como da comissão técnica, né? Tanto do profissional como da base. Eu acho que deu uns 11 anos de vida ali dentro, cara. Uns 11 anos de minha vida ali dentro como atleta. E como agora, como você disse, entre idas e vindas, né? Porque eu saí para jogar em Juazeiro pelo Icasa, eu saí para jogar pelo Botafogo, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paraibano. Saí para jogar no Sampaio Corrêa, né? Do Maranhão. Depois, como treinador, também saí muitas vezes para dirigir equipes como treinador e voltava para o Ferroviário. E aí vem um processo de desenvolvimento da base, né, futebol precisa muito disso, Paulo. Você precisa de estrela, né? E eu tinha uma estrela maravilhosa para dar brilho para outras pessoas. Aprendi isso com o tempo, que isso é fundamental. E muitos são historicamente, você deve saber, da história de muitos jogadores ter se revelado, lançado por mim no futebol, saindo exatamente numa situação assim. A gente pode até conversar um pouco sobre isso, né, num segundo momento. Você se aposentou cedo, a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco, mas conseguiu, foi campeão cearense, foi campeão paraibano, vice-campeão paraibano, vice-campeão maranhense. Sempre esteve em equipes competitivas, né? Fala um pouco das tuas experiências fora do nosso estado. Aliás, do Icasa também, acho que você passou um tempo no Icasa. Fala um pouco fora do Ferroviário, por assim dizer. Bem, como eu te falei, né, o Miruca, que era um nome renomado no futebol brasileiro na época. E ele me lançou, me pegou, colocou no futebol paraibano. Lá eu tive a oportunidade de jogar com várias pessoas, e vou até fazer um pulo aqui do Ferroviário, saindo direto, que eu voltei para Paraíba para jogar pelo Botafogo, né? Era aquele cara que tinha saído de lá com um nome muito bom, mas não tinha sido destaque jogando pelas equipes principais. E depois o Botafogo me contratou para o Brasileiro de 80. E lá tem uma história, cara, que nós conseguimos, eu estava até no banco, mas eu era reserva do Hélio Show, cara, para mim era uma honra. Ter sido reserva do Hélio Show e do Cisco Capacete, para mim era uma honra. Os caras pegavam demais, os caras eram impressionantes, né? Então, nós fomos o Botafogo estava fazendo uma boa campanha, né, no Brasileiro, e nós fomos ao Rio, jogar contra o Flamengo no Maracanã. Naquela época, o Flamengo, do Zico, do Nunes, do Adílio, Andrade, Raul Goleiro, né? Rapaz, Júnior, era uma seleção, né? Até foi campeão brasileiro. Nós conseguimos ganhar o jogo lá, cara. Botafogo da Paraíba ganhou do Flamengo no Maracanã. Até hoje, eu chego na cidade, veja só o seguinte, eu estava no banco. Ganhamos o jogo e aquelas pessoas que conhecem a história dizem assim, você para mim, você é um ícone, você é uma pessoa formidável, você é uma pessoa... Pô, eu nem joguei, cara, eu estava no banco, mas só estar no elenco que foi vencedor, ganhar do Flamengo no Maracanã. Mais ou menos umas 3 a 4 quilômetros antes de chegar na cidade, quando nós voltamos, a torcida veio nos aguardar na estrada. Nós descemos em Recife, que não tinha aeroporto lá em João Pessoa na época, e nós descemos em Recife, de lá pegamos o ônibus, não lembro agora qual era a empresa, e 3 quilômetros antes de chegar na cidade, a avenida toda da BR estava lotada, os caras invadiram, subiram no ônibus, entraram pelas portas para abraçar a gente, foi uma coisa tão impressionante que você assim, pô, não ganhamos nada, cara, só vencemos o jogo, cara. Uma partida, né, cara? Tu imagina quem é campeão do estado, quem é campeão de um campeão, vamos dizer, um Ceará, um Fortaleza um dia foi um campeão da Série A, tu imagina que festa vai ser essa cidade, cara, esse estado aqui, cara, que coisa mais linda vai ser de você talvez nem conseguir nem andar, passar uma semana, um mês, e talvez os jogadores de hoje não saibam o que é isso. Essa grandeza, entendeu? E eles não fazem o esforço suficiente para poder conquistar, porque tem condições, cara.
tem condições. Então foi maravilhoso, isso foi uma passagem interessante nas nossas vidas. Depois ganhamos do Internacional de Porto Alegre, que tinha na época Figueiredo, Aman, rapaz, a gente só jogava contra fera, a gente não jogava, esses times de hoje, esses caras, me desculpe dizer, mas esses caras, em relação aos caras que jogavam antigamente, cara, impressionante. Os caras eram admirável. Era todo jogador de seleção brasileira, né? Os craques ficavam aqui, né? Os craques ficavam aqui, os melhores ficavam aqui. Hoje, rapidamente, a turma vai embora. Eles vinham para cá, não saíam, né? Eles ficavam, era impressionante. O estado do Ceará sempre foi um... Não, mas eu digo, nível Brasil, né? Tipo, sim, a seleção brasileira jogava aqui praticamente toda, né? Hoje toda, não, a turma tá espalhada. Não? Eu, quando conto história, é rapidinho também isso, naquela época você tinha, vamos dizer assim, 10 grandes clubes do futebol brasileiro que você apontava, que hoje são os mesmos grandes, mas cada um tinha 4, 5 jogadores de seleção brasileira. Aí você vai hoje fazer uma convocação, como o Tite agora vai fazer, ele botou 2 caras que ninguém sabe nem quem é lá da Europa, não sabe nem de onde é que ele veio, mas não levou nenhum brasileiro. Ou seja, tinha o menino lateral esquerdo do Atlético Mineiro, né, e tinha o Hulk, né, mas aí a queda foi tão grande do Atlético que eles ficaram fora do contexto, né? O Flamengo, mesmo estando, e o Palmeiras também estando numa posição tão elevada do futebol brasileiro hoje, que está brigando por títulos, não tem jogador de seleção brasileira, cara. Não tem jogador para ser convocado. Ou seja, eu não sei se o sistema é esse, né, de convocar pela qualidade, e sim por algum critério ou outro, né? Do Flamengo, nessa convocação, o que acho que não vai chegar até a Copa, o Everton Ribeiro foi convocado, o Pedro foi convocado, e esse eu acho que vai para a Copa do Mundo. O Pedro foi. Esse eu acho que ele vai para a Copa do Mundo, mas no geral, 90 e alguns porcentos aí, com certeza, é de fora. Professor, a gente vai finalizar nosso primeiro episódio. Pois não. Com muita alegria te receber aqui. Já te recebi em um outro momento, em outro ambiente, em um outro cenário, e a tua história é rica, especial demais. E agora aqui nesse novo projeto, Maestros da Bola, tem algo sobre a tua carreira de atleta que eu não perguntei, que você queira ainda fazer algum resumo? Você pode ficar à vontade. Eu fiquei magoado por 2 vezes no futebol, uma pelo dirigente aqui ter desistido de me dar a oportunidade. Quando eu me preparei, essas andanças todas, voltei para o Ferroviário, em 83. E eu estava numa fase maravilhosa. Os goleiros, na época, eles diziam assim, porra, o que foi que aconteceu, cara? Tu tá demais, cara, tá pegando todos os meus companheiros, os meus colegas, como Salvino, Hélio Show, tudinho, e joguei com eles no Ferroviário também. Eu dizia, rapaz, eu passei as férias todas treinando. Naquela época a gente tomava essa atitude, não era ninguém que, né? Essas brincadeiras que hoje vê os caras fazer aí no final do ano, é o contrário. Ninguém fazia isso não, ia para lazer mesmo, ia para brincar mesmo, né? É tanto que a pré-temporada era desgastante. Hoje nem desgasta, que os caras já estão preparados e brincam tanto. E eu fiz uma preparação muito bem, mas o diretor achou por bem me dispensar. Ele nem perguntou como eu estava, nem perguntou ao treinador, perguntou nada, simplesmente. Isso foi uma mágoa que eu saí do Ferroviário, eu estava novo, cara, 28 anos, estava um menino, eu estava numa fase maravilhosa, estava numa época, estava voando. É aquela coisa, pegando as bolas que ia para fora, de tão bem que eu estava. Isso foi uma mágoa muito complicada. E a outra mágoa que eu tive foi a do Sampaio Corrêa, porque eu cheguei lá, eu fui machucado, mas eu fui pelo dinheiro. Na época eu estava ganhando, tinha um salário no Ferroviário muito baixo, e eu questionava muito sobre isso. E o Sampaio me ofereceu quase 5, 6 vezes mais do que isso. E eu fui, mas eu fui machucado. Aí no momento que era para ser a maior estrela lá do futebol maranhense na época, porque eu tinha tudo para ser, eu estava com uma perna que era o meu tornozelo, eu tinha tido uma atuação, e o Ferroviário não fez tratamento nenhum, não fez cuidado nenhum comigo, eu me cuidei sozinho, eles não tiveram zelo nenhum comigo, então isso dói, cara, isso machuca, né? Hoje eu tenho o maior cuidado com os meninos e oriento eles por eles não viverem esse momento, que isso tira a gente do caminho, e tirou da minha profissão, cara. Com 28 anos eu praticamente achei por bem não continuar. Um garoto de fato, né? 28 anos se aposentando. Estava começando. Professor Edmundo Silveira, satisfação de receber, como eu falei, teremos um outro momento, né? E nesse aqui já foi maravilhoso, muita história interessante, que eu particularmente não sabia. Imagino a turma que nos acompanha aí. Satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Olha, eu tenho muita coisa a ser mostrada, porque hoje a gente tem um livro, né, de temas e de passagens, de vivências, né, do futebol,
que muita gente hoje gosta do futebol, mas não tem vivência nenhuma, não tem passagem nenhuma. Você não tem como contar o que é que você fez ou está fazendo, porque você tem que criar, né? Então, esse livro, entendeu? Não é para todos, né? E graças a Deus eu sempre fui muito organizado, muito estruturado nas coisas que faço. Uma coisa que eu não aprendi foi ganhar dinheiro no futebol, né? E isso também não me faz falta, entendeu? Gostaria de ter, mas o que eu tenho de relacionamento, de amizade, de hoje mesmo entrar em contato quem está no Atlético Mineiro, quem está na Europa, em qualquer lugar tal, e ter a mesma satisfação, o mesmo carinho, isso é acima de qualquer centavo, entendeu, cara? Isso aí não... Ok, chegamos ao final do primeiro episódio com o professor Edmundo Silveira. Teremos um outro momento e eu quero te convidar para acompanhar esse segundo episódio, porque ele vai falar sobre a sua carreira pós-atleta. Ou seja, vai falar muito sobre como técnico, como auxiliar, como revelador de atletas e o que ele tem feito na atualidade, tá? Eu me despeço por aqui, contando sempre com a tua audiência. Fica na paz de Cristo, você e sua família. Lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!